Falar da história dessa escola, da sua fundação, me faz lembrar um caleidoscópio. Mexe e vão caindo as pedrinhas e formando desenhos estupendos, coloridos, que preenchem a minha memória. Em 93, a gente estava vindo de uma época de muita greve no estado, porque até então a Escola Estadual Cônigo Oswaldo Lustosa era uma escola estadual com um nível de qualidade alto, dirigido até então pela Alcimara, que se aposentou. E como era uma greve atrás da outra... Eles, preocupados com aquele tempo sem aula, começaram um grupo de estudo em 93. Era um período turbulento da educação, com muitas greves, e eu achava que deveria ter uma escola ou um grupo que pudesse dedicar mais à educação. Um grupo de pais se uniu e formou uma cooperativazinha. Nós montamos um reforço dos alunos de uma turma do colégio estadual na época, tá certo? E com isso formou-se um primeiro núcleo do Frei Seráfico. Durante 8 meses nós tivemos aulas de reforço com os meninos. Formou-se um grupo de 27 alunos. Eu tinha umas aulas com a minha mãe no sótão da minha casa. E éramos eu, o Gustavo, filho do Ivan, e o Marcelo Lombardi. No começo, acho que esse ano, éramos nós 3. Tinha umas aulas de redação, literatura, matérias que eu não gosto muito não, mas tinha que ir lá poder... A dona Alcimara lá, né? Na época, os meninos, os adolescentes estudavam aqui na cidade até o 9º ano. E novinhos iam embora para BH, né, para fazer o ensino médio em BH, para que o acesso fosse mais solidificado nas universidades. Na época não existia pré-vestibular, não tinha cursinho, eles tinham que sair da escola e ir direto para o vestibular. Quando chegou no fim do ano, nós pensamos, e agora? Fazer o quê, né? Era preciso realmente fazer uma escola comprometida com os valores da educação. Eu falei assim, eu acho que eu vou fazer uma escola. E aí surgiu a ideia, o sonho ousado de um educandário que pudesse dar um ensino de qualidade aos jovens de São João do Rei. E com isto surgiu, propriamente dito, o Frei Seráfico, a escola, tá certo? De uma maneira oficial, registrada, essas coisas todas, né? Foi aí que teve o início. Em 1993, eu trabalhava na Superintendência Regional de Ensino e organizei todo o processo de criação e funcionamento desta escola para ser encaminhada para o Conselho Estadual de Educação. Junto comigo estava a Marlene Zanola, a nossa primeira secretária. A primeira secretária nossa foi a dona Marlene Zanola, que teve um papel preponderante no sentido de estruturar a parte, vamos dizer assim, de registro da escola, de reconhecimento da escola. Ela tinha já uma vivência disso muito grande. E ela conviveu conosco durante alguns bons anos. E esse trabalho foi um trabalho muito intenso, muito cheio de expectativa, pela nova escola que nascia pelo ideal de uma educadora. Que essa vida do Frei Seráfico, nesses 25 anos, ela deve-se muito à atuação da Alcimara, porque ela realmente é a parte pedagógica da escola. E com isto, este nível que o Frei Seráfico acabou obtendo, essa qualidade que ele tem, certo? Foi graças à atuação dela. Isso foi o início de tudo, vamos dizer assim, aquilo que realmente estruturou a escola, vamos dizer assim, tá certo? Ela convidou professores que ela conhecia, todos eles de uma capacidade comprovada, e com isto nós tivemos o início. Numa ousadia
numa virada do caleidoscópio, formou-se então o Centro Educacional Frei Seráfico. E aí foi um reboliço na cidade. Com o Frei Seráfico, o nível de exigência da direção, o nível de exigência dos professores, né? E como é uma escola pequena, o nível de exigência dos pais, né? O Frei Seráfico se tornou uma escola assim, muito forte. Então foi um reboliço porque foi legal, porque todas as escolas tiveram a preocupação de elevar o seu nível, né? Então foi realmente, todas as outras escolas particulares procuraram reestruturar os seus projetos de educação, né, para conservar os seus alunos. Então o Frei Seráfico foi assim, como um despertar da educação aqui em São João, na década de 90. Convidei colegas meus que trabalhavam comigo no Colégio Estadual Cônigo Oswaldo Lustosa, que eu tinha sido diretora, trouxe esses professores para trabalharem comigo, eles aceitaram, e aí começou o Frei Seráfico, a jornada do Frei Seráfico. Eu e a Alcimara trabalhávamos no estadual, ela era diretora, era professor e inclusive trabalhava com o saudoso Frei Seráfico, né? Foi meu colega de sala de aula, ele foi professor e tudo dele lá era para educação física. Queria fazer uma sala, tinha que ter alguma coisa de educação física. Espaldar sueco. Toda vez que ia comprar material, ele não esquecia da gente. E a Alcimara aí comprava tudo, né? E logo em seguida que a Alcimara se aposentou do estadual, ela veio com a ideia de formar o Frei Seráfico e ela me convidou para dar aula, a princípio, para os meninos. E desde então eu estou na escola. E foram momentos assim fantásticos de dedicação, de alegria, de competência, de criatividade. Eu tive excelentes colaboradores que ficaram comigo até se aposentarem. Hoje só temos 4 que ainda estão comigo desde essa época, né? O Diogo, a Francisca, a Adriane e a Regiane. Mas todos que trabalharam comigo ficaram até o fim de suas carreiras. Não havia rotatividade de professor, muito pelo contrário. Era aquela turma coesa, alegre, comprometida. E assim nós começamos com uma escola pequena, né? Eu me lembro do 4º ano, né? Na época a 4ª série, que hoje é o 5º, a gente começou com 4 alunas. Então tinham 4 alunas, professora Neide. O 6º ano tinham 5 alunos. O 7º eram 12 alunos. Não, era um mínimo assim de alunos, era aula particular. Era. Né? E aí a gente foi mantendo, né? E assim, os professores de alta qualidade. Eu me lembro quando eu comecei, eu tinha sido aluna desses professores no estadual, inclusive do Frei Seráfico. Então assim, meu primeiro conselho de classe, eu falei, gente, o que eu tô fazendo aqui, né? Com aqueles bambambãs de professores que tinham sido os meus professores. Eu falei, gente, é orientadora desse povo todo. Então, assim, aí a gente começou aí. Primeiro ano nós tivemos 94 alunos e foi se iniciando assim, tá certo? Nós alugamos um espaço de uma escola, na antiga Escola de Comércio aqui em São João del Rei, que estava com um espaço ocioso, e aí deu-se início à atividade propriamente dita do Frei Seráfico. E a escola veio crescendo, crescendo a ponto de ter ficado em 54º lugar no Brasil, né, no Enem. Sendo que a gente sempre trabalhou com turmas heterogêneas. E na época até a Folha de São Paulo né, fez uma reportagem interessante mostrando que a primeira escola no Enem, na referida data, a mensalidade era de R$2.000 e do Frei Seráfico era de R$300. Então foi uma reportagem muito interessante, a Alcimara guarda com todo carinho, porque a escola ficou conhecida no país, né, pelo nível de exigência. E essa coletividade que se formou com a escola é que deu a possibilidade de ter uma escola de qualidade. É lógico que tem que salientar que a qualidade ela existe, mas a gente sempre sabe que tem que melhorar mais. Não é isso? E essa realmente é um pensamento que a gente tem no sentido de procurar sempre uma melhora na qualidade de ensino nosso.
Mas eram alunos que realmente queriam muito estudar. Então, assim, a gente tinha um nível muito alto. Ainda tem, né? Assim, a gente tenta manter essa qualidade até hoje. É o nosso ideal de educação mesmo. A gente acredita que pode cada vez mais. Eu falo que tem umas terças-feiras que a gente tem reuniões, né, Francisco? A gente fica ali, eu falo com os meninos, pensando o que pode ser melhor, o que pode ser mais, o que pode modificar para poder manter essa educação de qualidade e manter os meninos felizes na escola. De vez em quando a gente troca ideia. O doutor Ivan me pergunta o que é bom para o ano que vem, aí sempre a gente está fazendo alguma coisa para ver o que é de melhor para os alunos e para a escola também melhorar mais. Tem 10 anos que a escola veio para esse espaço e eu estou aqui esses 10 anos que vim trabalhar com Alcimara e doutor Ivan. E desde tempo que eu estou aqui, vejo sempre a luta deles e a garra para manter essa escola. E eles estão de parabéns. Através de muitas dificuldades que a gente já passou, eles estão sempre firmes e eles merecem esses 25 anos. Parabéns, doutor Ivan e Alcimara. Foi mais uma luz da Alcimara. Ela olhou e falou assim, ela olhou e estava na gente, porta ali da que casa vai dela. ser o Freixeráfico. Né? E aí a gente conseguiu. Só que assim, no início, a gente tinha que ter tirado a foto antes e depois, né? Porque era assim, parede, tijolo, né, Francisco? Tijolo. Tudo assim, tudo mal dividido, umas coisas mais estranhas, uma construção estranha. E para trazer a escola para cá, né, foi também outra guerra. Foi outra guerra. Porque muitos pais não queriam vir para esse ponto da cidade. E a gente não sabia como que Mas ia, né, ser foi aceitação. muito interessante que a gente veio, né? Hoje estamos completamente integrados aqui. Inclusive a gente já teve depoimento dos vizinhos, que uma vez a escola aqui estabelecida melhorou muito o ambiente do bairro. Aqui era muito vazio, né? Muito deserto. Um momento também muito interessante foi quando a gente mudou para cá. Foi muito. As aulas começariam, por exemplo, numa segunda-feira. Na sexta-feira a gente estava aqui lavando, né? Varrendo. E assim, claro, todo mundo sabe varrer e passar, mas na hora que pega no pesado mesmo. Eu trabalhei com eles primeiro no primeiro colégio e depois nós viemos para cá. Tem 13 anos que eu trabalho com eles, os dois diretores, Alcimara e o doutor Ivan. E estou aí até hoje ajudando o que eu posso fazer, a minha maneira de lidar com os alunos. Ainda mais com o primeiro, segundo e o terceiro ano. Primeiro, segundo e terceiro ano é que eu olho os alunos, tomo conta deles e eu procuro orientar o que eu aprendi para eles, sem brigar, sem falar alto, só na base da educação mesmo. Romélia de matemática. Neuza Lombardi, que era de inglês. A Vera Alfredo de geografia. O Graciano, né? O saudoso Graciano. Intempestivo. Ele brigava, ele chorava, ele ria. Ele era daquele assim, ele não entrava um dia na escola sem ir na nossa sala. Mas assim, sabe? Sempre. Amigo, né? Amigo muito próximo mesmo. Ele era assim, por emoção. Essa parte pedagógica, ela assume com uma energia. Pura emoção e energia. Tem dia que ela briga com a gente, que ela xinga. Mas ao mesmo tempo, assim, abre os braços e o coração. Minha mãe era minha professora de literatura e eu confesso que não é a minha matéria predileta. E ela estava dando aula e eu sou muito disperso, né? Estava em aula assim e eu chegou num ponto da aula em que ela se perdeu lá e ela gritou: meu filho, presta atenção, copia. Então foi bastante engraçado. Esse espírito de família eles trouxeram para a escola, né? Porque todas as comemorações a Alcimara fazia questão de trazer a dona Madalena, fazia questão. O Ivan sempre trazia a Virgínia. Então é interessante isso, que dava esse sentido assim. A família, né? E o Luiz D'Angelo também, né? Sempre. Luiz D'Angelo, sempre presente. Sempre presente, desde o início, sempre presente. Qualquer pepino chama o Luiz D'Angelo. Né? O Bernardo agora também atuante, né? Como advogado da escola. Luiz Gustavo, né? A Bárbara também trabalhou aqui. Amante da literatura, né? Adora uma gincana, uma competição. Então a gente vive a família deles. Numa escola assim, sabe? Direção, coordenação, professor, aluno, pais.
A gente se mistura. É legal. Eu me lembro que quando eu fui para conversar com o Simara, eu estava grávida do meu primeiro filho. Então, assim, hoje o Marco Antônio, ano que veio, faz 25 anos, né? Ele tem 24 anos, eu entrei grávida. Eu falei, Simara, só tem um problema, eu tô grávida. E aí ela falou, foi super legal, ela e o Ivan, e eu tive meu filho em maio, né? Então, assim, junho e julho eu fiquei em casa e eles, né, pagaram tudo direitinho, inclusive, assim, de compreensão mesmo. E em agosto eu voltei já, e aí não parei mais, né? Parabéns ao Simara e Ivan. Eu tenho muito orgulho de fazer parte da família Frei Seráfico. Eu me lembro quando começou o Serafim, né? Foi uma conquista muito grande, um sonho de todos nós. Só tenho que agradecer. Agradecer o empenho de tantos profissionais que passaram por essa área. Por exemplo, a Tereza, que foi companheira minha desde colégio, e está aqui empenhada, falou, Simara, a gente vai conseguir e a gente está conseguindo. Eu vi toda a base, né, da criação da escola. E nesses anos todos a gente vê aquela persistência do ideal dela, né, da força dela, daquilo que ela se propôs e que levou à frente e que hoje o Frei Seráfico é o Frei Seráfico. Os 4 a que eu me referi, né, que já podiam estar aposentados, estão aqui comigo também. E tantos outros professores que juntos nessa jornada fantástica, vamos nós, desbravando esse mar da educação. A gente continua juntos. Eu gostaria de deixar para aqueles que estão hoje participando conosco um agradecimento todo especial. Aqui quem está falando é um dos dinossauros do Centro Educacional Frei Seráfico, né? Estamos aqui desde o início, fazendo esse trabalho junto com o nosso diretor, Alcimar e Ivan. Vem aqui meu agradecimento aos dois por estar aqui me tolerando talvez esse tempo todo, né? E assim, a gente tem um carinho muito grande pelos dois. Não são poucos anos, são muitos anos já, né? São 25 anos, espero ficar mais 5 pelo menos. Aí eu vou sair, né? Tranquilo, sabendo que a gente fez um bom trabalho. Logicamente, com o apoio de vocês, a gente não conseguiria fazer esse bom trabalho que eu tenho certeza que nós fizemos. Quero agradecer todos os pais que confiaram os seus filhos na escola, aos alunos do Frei Seráfico, tantos ex-alunos que são em postos importantes, não só em São João do Rei, mas nesse mundo todo, no Brasil, aos atuais alunos que confiam nessa escola, acreditam nela, meus professores, os funcionários, em especial meus filhos, que estão também sempre ao meu lado, comigo. Oi, mãe. Estranho falar assim, né? Me emociona um pouco. São anos juntos ali. Enfim, queria dizer que eu te admiro muito como profissional, mas além de tudo, eu te amo muito. E espero poder estar sempre ao seu lado aí quando a gente tiver esses entraves da vida, né? Dizer que a senhora é minha inspiração e que eu te amo muito, todo carinho aí. Um beijo aí do caçula. O meu companheiro Ivan, afinal de contas, né? Ele está aqui comigo há muito tempo e muitas vezes a gente não sabe como que a gente vai levar o barco do Frei Seráfico, a que porto ele vai chegar, mas ele está assim, calma, vai dar certo, está dando certo, graças a Deus. Alcimara e Ivan, parabéns pela prata e pelo ouro. Pelo ouro, pelo primeiro lugar no pódio da excelência da educação. E pela prata, pelos 25 anos de muita força, coragem, determinação. Administrar o sucesso não é só glamour, né? É muita garra e muito trabalho. Parabéns a todos que são Frei Seráfico. Há 5 anos eu trabalho no Frei Seráfico. Há 5 anos eu cheguei em São João del Rei.
E foi o Dr. Ivan e a Alcimara que me receberam de braços abertos nessa escola. E foi aqui que eu tive toda a acolhida em todos os momentos da minha vida. Em momentos profissionais, em momentos pessoais. E a única coisa que eu tenho que dizer é agradecer a vocês por todo o carinho e por toda a acolhida durante esses 5 anos. Muito obrigada por tudo. Queria falar como amiga, né, e parceira da Alcimara e do Ivan há mais de 10 anos. Amo essa escola, acompanhei a mudança para cá, a chegada nesse novo ambiente. E falei com ela no dia do aniversário, né, e quero repetir que todos nós, professores do Frei Seráfico hoje, devemos a ela, principalmente, e ao Ivan como, né, companheiro, o nosso sucesso, a nossa formação. E se nós somos o que nós somos hoje, profissionais, competentes, reconhecidos, e a escola que nós somos hoje, nós devemos principalmente à devoção e ao carinho com que a Alcimara leva, né, essa escola, e a todos nós, e ao Ivan como parceiro dela nessa jornada. Parabéns e que venham muitos outros 25 anos. Dou para vocês dois um grande abraço, a felicidade daquilo que vocês pleitearam e que conseguiram implantar em São João del Rei. E que a minha neta possa, daqui a alguns anos, eu posso retornar a essa escola e ver a conclusão dela no Frei Seráfico. Alcimara e Dr. Ivan, parece que a gente faz uma retrospectiva do colégio, desde quando eu comecei, quando eu levei meu currículo, já confiante que nessa escola eu vou trabalhar. Esta escola pertence a mim. Então, eu vim trabalhar no Frei Seráfico há 16 anos. Logo depois, o meu filho veio estudar aqui também. E por quantos episódios nós passamos? Episódios felizes, episódios tristes, episódios preocupantes, como todos nós sabemos. Mas enfim, conseguimos vencer e ainda vamos vencer muitos obstáculos. Mas eu agradeço a Deus por ter colocado vocês nessa escola. Porque uma escola, para funcionar tão bem quanto essa funciona, é preciso ter pessoas competentes e um corpo competente também de funcionários que nós temos aqui. Então eu quero parabenizar a vocês dois por ter tido tanta garra, por ter tido tanta competência. Essa escola é uma escola guerreira, é uma escola que pensa no futuro das crianças, que pensa no futuro dos nossos jovens. E São João del Rei só tem a agradecer como nós temos uma riqueza de uma instituição como o Centro Educacional Frei Seráfico. Parabéns, parabéns Frei Seráfico, parabéns Alcimara, parabéns Dr. Ivan, parabéns todos os funcionários. Hoje estamos comemorando bodas de prata. Vamos chegar a ouro, vamos chegar a diamante, vamos chegar muito além disso. Que o Frei Seráfico dure mais o dobro que está, 25 anos, que não é brincadeira, não é 25 dias. É boda de prata, que faz a boda de ouro, mas não comigo. É assim a vida. É isso que eu tenho a declarar. E nós estamos aqui, né, Francisca? Estamos aqui. Até hoje, acreditando. Eu queria falar assim para o Alcimara e para o Ivan que eu tenho muito orgulho de estar aqui. Já podia estar em outro lugar, já podia ter, né, eu já fiz o mestrado, já tive outras opções, mas assim, eu tô aqui de coração, né? Foi minha vida e eu me considero assim uma pessoa muito feliz profissionalmente, né? E mesmo reclamando às vezes, eu sou Frei Seráfico de coração e quero continuar sendo. É exatamente isso. E para fechar, né? Porque nós estamos aqui desde o início, ficaremos ainda, né? Sempre de mãos dadas. Isso, né? Sempre de mãos dadas. Frei Seráfico, eu posso dizer para vocês a emoção que eu estou sentindo. Ela é Mas está acontecendo. E a gente vai conseguir levar o Frei Seráfico por muitos e muitos anos, se Deus quiser. Não,
Porque são muitas histórias mesmo, né, de que a gente já viveu ali no Frei Seráfico, sabe? Esse dia do caminhão foi lá onde era o Senep. Tinha acabado a escolinha, o caminhão perdeu o freio. E para ele não descer até o posto, que poderia provocar um acidente maior, ele entrou na escola. Só que a gente não sabia. Nós chegamos no dia seguinte, tinha um caminhão decorativo na quadra. Então foi um estresse. O que aconteceu? Mas graças a Deus. Tem outra coisa que eu me lembro demais. hoje com a tecnologia, né? Do jeito que tá. Eu e Simone, né? Assim, a Simone também está lá há muito tempo. A gente fazia como se a gente fosse uma gráfica. Não tinha computador desse jeito, né? A gente montava, a gente recortava as revistas, montava os convites. A gente fazia tudo à mão. Então, assim, eu falo com a Simone, nós já fizemos assim, de tudo nessa escola. Era uma loucura. Eu não sei como que saía tudo. Acho que era mesmo vontade, né, de dar certo. Porque não tinha. Hoje você clica lá, faz um convite, uma coisa. Antes a gente montava. Quando eu era pequeno, eu ia muito na casa do Gustavo. Eu sou contemporâneo do filho mais velho dele. E tinha uma cesta de basquete lá, pouquíssimas casas onde eu vi, tinha essa cesta de basquete. A gente ficava encantado ali, né? Ia fazer as atividades de escola, mas ia mais para brincar na cesta de basquete lá. E eu me recordo bem, hoje o carinho que eu tenho pelo esporte do basquetebol é muito em função da família do Ivan, assim. A gente tinha uma Copa Recreio que era a alegria dele, de basquete, né? E ele jogou no Corinthians. Então, toda vez que tinha Copa Recreio de basquete, ele era o primeiro a entrar no time. E jogava fácil. O homem conhece. Agora ele está tendo uns problemas lá eu não vou dizer muito de tornozelo, talvez mais um pouquinho de idade, mas... Então ele tem jogado bem menos agora. Eu jogava, quando eu morava em São Paulo, eu joguei basquete. Não cheguei a ser um profissional do basquete, até porque naquela época não existia o profissionalismo dentro do basquete ainda, tá certo? Mas durante muitos anos eu me dediquei ao basquete no sentido de ter fundamentos do esporte e depois disputar também torneios e campeonatos em São Paulo, nas equipes de base. Eu fui atleta do Corinthians e fui jogando até minha idade de entrada na faculdade, e aí não teve mais jeito. Eu não era profissional e precisava ter a vida, tá certo? Então aí não teve mais jeito. Foi quando eu parei de praticar o esporte de uma maneira mais constante. Mas até uns 4 anos atrás eu ainda ousadamente jogava basquete. É o aniversário dela de 69 anos, ela inovou, porque ela tira fotos. E aí ela colocou os vestidos em exposição. A gente chegamos no Atletique. Aí ela trocava o vestido. Quem acertasse a data daquele vestido, ganhava o vestido. Então a gente tinha que pensar, em tal ano estava usando isso, não estava usando isso. Gerou uma discussão nas mesas. Não, isso é do ano tal, essa é a tendência tal. Ela adora, certo? E realmente ela deu os vestidos. Tem muita história para contar. Mas uma história do Ivan, ele é bom de rock. Dança, desliza num salão, que é uma beleza. Né? Ele já nos surpreendeu numa festa. Isso. Né? Já nos surpreendeu numa festa como que ele dança bem. E assim, por trás do bigodão tem um bailarino. Não, na verdade, eu gostei sempre muito quando jovem, lógico, de fazer festinhas. Eu fazia na minha casa, né, promovia aos domingos à tarde, tá certo? E era muito gostoso. E foi exatamente eu peguei a época do rock. Essa época que a gente participava, promovia esses encontros, era a época do rock mesmo, né? Elvis Presley e assim por diante, tá certo? Então, a gente guarda, né? Talvez seja como andar de bicicleta, a gente nunca esquece, né?